super transparente, né? A gente tem acesso às apresentações. Mas acho que um tema de, como você falou lá no comecinho, né? O tema de 2023 é o inteligência artificial, né? Como vocês têm visto, como vocês têm aproveitado, de novo aqui super à vontade, se quiser citar nomes ou não, né? Mas você já falou do próprio Google, né? Da Alphabet. Como vocês têm trabalhado esse tema dentro da GEL, em termos de alocação? Vocês veem que deve continuar trazendo valor para as empresas listadas, né? No sentido de trazer mais receita, mais margem, até uma discussão que eu estava vendo recentemente sobre AI, né? Você vê que assim, as empresas são negociadas a múltiplos mais altos em média, mas todas elas estão com apresentando aumento de receita, aumento de margem, aumento de ROIC, aumento de ROI. Você fala, pô, tem fundamento que justifica, né, esses múltiplos, né? Enfim, que acho que é um grande tema aqui, que a gente talvez discuta aqui como uma derivada aqui no Brasil, né? A gente acaba recebendo tudo importado, né? Mas a fonte é não só Estados Unidos, mas principalmente Estados Unidos é a fonte da inteligência artificial, né? Uma coisa que a gente tem visto é que a inteligência artificial ela vai impactar todas as áreas, principalmente em produtividade, né? Então, já tem alguns estudos que falam sobre um aumento de produtividade, vai ficar aí na casa dos seus 3% de crescimento ao ano. Então, isso é muito pelo advento da inteligência artificial. E a gente já vê algumas empresas que elas têm uma fonte de receita, elas conseguem receitar mais por conta da inteligência artificial. Por exemplo, a Microsoft é um exemplo claro disso, né? Porque ela coloca lá a inteligência artificial dentro do pacote Office, melhora e as pessoas vão ter que pagar um pouco mais para ter o pacote Office com a inteligência artificial. Então, ela se beneficia disso diretamente. Então, a gente consegue enxergar bem essas quebras dentro de várias empresas do portfólio. Microsoft, acho que é um exemplo claríssimo disso. Google também, acho que a NVIDIA, a gente não tem, tá? Mas a gente nem tem no nosso universo de cobertura, mas claramente ela se beneficiou muito disso, né? Sim. Então, a gente tem várias dessas, mas de portfólio, de alocação, a gente começou a alocar em empresas um pouco mais de tecnologia e growth lá no meio de 2022. A gente chegou a ter ali 18% do portfólio alocados nisso. Subiu bastante, foi até ali mais ou menos uns 25% do portfólio, mas aí passivamente, né, a gente já estava full invested nessas empresas, e agora a gente começa a ver que aquele processo, a segunda parte do processo, ela começa a dar uma enxugada, né? O processo começa a dizer que essas empresas estão um pouco caras dentro dos nossos modelos. Então a gente exerce esse lucro e volta hoje aí para casa dos 17%, 18% de exposição nessas empresas. Aí são empresas como Alphabet, Microsoft, todas essas. E aí a gente exerce esse lucro e a gente vem encontrando outras empresas que não necessariamente são desse ramo, que estão muito baratas também, né? A gente ainda acha que tem deslocamento de preço daqui para frente. E aí são algumas empresas mais de valor. Por exemplo, uma Waste Management, falhou aqui a mente. Uma Waste Management, uma Thermo Fisher, alguma dessas outras empresas que são... não necessariamente tem uma ligação direta com inteligência artificial. Você tem que, a AI ela meio que funciona como uma cauda longa, né? Ela não tem ligação direta, mas daqui a pouco vai afetando. Você entra pelo exemplo, atendimento. Atendimento de empresas começa a ficar muito impactado pela AI. Isso realmente atendimento é um ponto muito forte de relacionamento com o cliente para você poder fazer receita. Em alguns outros segmentos também, como a logística das empresas, Perfeito. saber a demanda, tentar prever a demanda, tentar controlar o estoque. A inteligência artificial, em algum momento, vai impactar nisso e vai trazer um aumento de produtividade muito grande para essas empresas. A gente só não sabe quando ainda, porque é algo muito novo também, né? Vem se falando disso há
ao que? Em 6 meses, 8 meses. Mais forte, né? Mais forte, porque a inteligência artificial existe já há bastante tempo. Mas que a gente vem vendo impacto de fato na economia, acho que tem pouco tempo ainda. Tem bastante coisa para acontecer, com certeza, né? E puxando o gancho, tirando a AI, é claro que foi esse que deu um upside aí. O que vocês olham mais hoje como influência, até para essas techs subirem, se foi só AI mesmo, ou mais alguns outros pontos ali? O que vocês veem de influência hoje aí forte? Hoje eu acho que é mais isso mesmo, mas, por exemplo, para alguns single names como Google, a gente não enxerga só isso como potencial de crescimento. A gente acha que está muito descontado a questão dos anúncios para o Google. A gente acha que ainda tem uma TIR contratada para frente muito grande. Então, para algumas empresas, sim. Subiu muito com AI, e aí a gente fala, olha, acho que essas aqui a gente já pode começar de fato a diminuir a exposição, porque já andou bastante, a gente não sabe mais para onde vai, o processo está mandando sair, vamos sair. Mas em Google a gente enxerga outras fontes de crescimento ainda para a empresa, a não ser inteligência artificial. Mas eu acho que o grande... porque se a gente viu um estudo... porque o S&P tem um pouco mais de 500 empresas, mas sim. Se fosse 500 certinho cravados e tivesse tirado as 7 grandes que foram por causa da... O S&P teria andado de lado no ano. Teria parado. Teria parado. Não teria nem subido, talvez. Teria andado bem de lado, assim mesmo, coisa de 1% no ano. Só que como tem essas 7 grandes que ali compõem mais ou menos 25%, 30% do S&P... Ele andou isso tudo, então... Aquele Pareto básico, né? As 7 levaram tudo. E o engraçado é que a gente tinha algumas dessas empresas, não tinha as 7, mas o nosso fundo andou bem mais do que o S&P. Então, fora isso também, tem outras coisas baratas no mercado, que aí é a grande vantagem de ter um gestor ativo, né? Porque a gente conseguiu olhar para todas essas outras empresas também, que aí a gente conseguiu gerar um alfa até considerável aí nos últimos 12 meses sobre o S&P. E em cima disso, Ludolf, lá quando você tem 18 anos, né, de gestão, né? Talvez até um pouco mais que isso tá passando. Tá ainda, né? E então lá quando você começou a olhar o cripto como falar, cara, isso aqui tem um potencial para entrar nisso tudo, porque para você fazer o que você falou, é um ecossistema que se monta. Como você falou, são interfaces, são relações. Como que você começou isso já entendendo que isso ia para um caminho que valia a pena, vamos colocar? Essa é uma ótima pergunta, até porque a gente é muito arraigado, né, com os dogmas, com o que a gente faz. Eu venho de uma escola super ortodoxa de política monetária, Casa das Garças, lá, operava juros e câmbio, e, sabe, mestrado em economia. Então eu sempre olhava assim, essa ideia de dissociar o estado do dinheiro é impensável. Isso não vai acontecer sem muita gritaria, ou vai haver alguma forma de tentar coibir isso. Aquela ideia de que o Estado tem o monopólio da moeda e da força. Mas o incrível que pareça ao longo desses últimos 10, 12 anos, a gente criou uma indústria de mais de $1 trilhão sem suporte nenhum. Sabe, foram os nerds, assim, né, os técnicos, criar uma forma de transacionar diferente, sabe, que traz confiança, traz transparência. Eu acho que isso é um caminho meio sem volta. Tem um autor que eu gosto muito, que chama Balaji, não sei se vocês já leram, que ele tem um livro chamado The Network State. Ele começa a especular até mais na frente que esse movimento das redes, elas podem virar organizações quase transnacionais, assim, serem poderosas demais, até coisa meio de ficção científica, né? Não acho que isso é para agora, mas o meu medo, pensando em cripto, é o que acontece na China, no sentido de tentar proibir tudo e fomentar só a moeda digital nacional, né? O CBDC. Eu sou um partidário de que o CBDC ele é perigoso. A gente vai dar mais poder para os governos, vai dar mais conhecimento de dados sobre a população. E você tem alguns modelos, por exemplo, chinês, que tem até cláusulas lá, regras no contrato inteligente, que o cara pode cancelar o dinheiro na sua carteira.
Então, beleza, pode começar super bonito um CBDC desse, até no Brasil, um real digital, mas você não sabe se o governo mudar lá na frente, pode mudar a regra. Eu acho que essa ideia de que o Bitcoin e outros protocolos são estanques e não muda, que tem uma governança mais simples, mais transparente, eu acho melhor. Mas eu tenho um pouco de medo disso, dos estados começarem a tentar proibir o Bitcoin e outras transações. A gente viu, por exemplo, hoje, lá em Belarus, o governo proibiu transação peer-to-peer. A desculpa é assim, você não pode vender para uma pessoa física sem saber, sem passar por uma corretora, porque você pode estar comprando um token fruto de fraude. Então você tem até esse lado, vai diminuir fraude porque os fraudadores estavam passando muito no peer-to-peer. Mas eu acho que é o tipo de coisa complicada, assim, uma censura, né? O cidadão não pode vender para terceiro. Poxa, eu vendo para quem eu quiser ou como eu quiser. Eu acho que essa é a filosofia. Então eu tenho um pouco medo disso. E o outro medo, que eu acho que é um risco para o Bitcoin, é se os governos começarem a fazer capacidade de processamento grande. Né? Que nem existe reserva estratégica de petróleo no mundo. Vai ter reserva estratégica de cripto, né? De cripto, Bitcoin. Eu acho que esse é um medo. Né? Hoje os Estados Unidos já é o maior detentor de Bitcoin. Né? O que foi... o que eles pegaram, né, em Silk Road, de várias outras fraudes, pirâmides, etc. Eles estão vendendo devagarinho, supostamente para ressarcir, mas hoje o governo americano é o maior detentor de Bitcoin no mundo. Falam que a Rússia tem bastante também e outros. Eu acho que essa ideia dos países começarem a fazer reserva estratégica, eu acho que talvez seja a forma de deixar o Bitcoin mais centralizado. Né? Pensando que um governo tem capacidade de comprar semicondutor, criar até uma regra para isenção fiscal, para comprar mais barato, ou então pegar energia elétrica barata que está sobrando. Eu acho que esse talvez seja o risco para o Bitcoin de longo prazo. Assim, beleza, a galera a gente não consegue vencer esses caras, e não dá para vencer, gente. É incensurável. A gente vê aí o Bitcoin já foi proibido 20 vezes na China. E por definição, alguma coisa que tem que ser proibida mais de uma vez não é proibível, né? E o que conseguiram foi tirar a indústria de mineração da China. E o que aconteceu foi ótimo para o Bitcoin, que migrou tudo para os Estados Unidos, a jurisdição muito mais segura. Então, eu não vejo muito esse risco, assim, o regulatório. E eu acho que vale muito a pena, até para a audiência, falar em adoção de novas tecnologias. Né? Isso que a gente está vivendo, do establishment, né, do status quo, reclamar muito, né, de cripto, tudo é ruim, igual a AI. A AI agora vai destruir o mundo. Né? A gente tem esses negacionistas, esse pessoal que sabe, acha que tudo é exagero, meio extremista. Mas eu penso que, assim como no início, né, da era dos carros nos Estados Unidos, existia uma pressão muito grande até da polícia para proibir os carros. Porque era coisa de bandido, né? Andava mais rápido que cavalo, a polícia usava cavalo, como é que eu pego? Mas tá aí, passou 100 anos aí, não tem mais cavalo. Assim, o cavalo deve ser usado por uma aplicação muito específica aí, na fazenda, alguma coisinha ou outra, a polícia é montada. Mas eu acho que a regulação ela não consegue acabar com a inovação. A regulação consegue frear um pouco. Só que, vamos lembrar, os arcabouços regulatórios, eles variam no mundo. Sim. Hoje, o mais, acho que está mais para trás, quem está mais reticente é os Estados Unidos. Mas a gente vê Emirados Árabes, própria América Latina, Hong Kong e várias outras praças estão super amigáveis com cripto. Até Hong Kong, né? Eu acho que essa tem sido um pouco da retórica. Porque muita gente está só falando de SEC, mas a gente vê vários outros países abraçando a inovação. Então, para mim, isso pode ser uma jogada geoestratégica para os Estados Unidos muito ruim. Os Estados Unidos estavam muito atrás até na corrida de inteligência artificial para a China. A China tem uma massa de dados gigantesca, né? E eu acho que agora está ainda aí resistente com cripto também, que eu acho que é uma das grandes infraestruturas do futuro. Então, eu não acho, acho que foi o que o Saravalli falou. Para mim, não é mais uma questão de ser, e sim quando essa adoção vai vir mais forte. E, gente, vamos fazer só uma recapitulação rápida. A gente viu aí problemas aí, vamos lá, começou com o Terra Luna, né, uns 2 anos atrás, isso pegou Three Arrows, alguns fundos, isso aí levou a FTX embora, vários outros projetos de DeFi, outras coisas, uma mudança regulatória muito grande, e o Bitcoin está aí, com 50% de drawdown do high.
eu acho que é um preço muito bom com tudo que aconteceu. Eu não vejo com ares negativos e eu acho muito importante separar a conversa. Preço nem sempre anda junto com a adoção, para e passo. O que a gente está vendo é a adoção está vindo muito rápido. Tokenização, educação em cripto, gente, para mim isso é um grande lead indicator. Eu acho que até fóruns como esse aqui, a gente está conversando, tá muita gente interessada em programar em cripto, entender de Web3, fazer aplicativos, porque é uma infraestrutura mais eficiente. Eu acho que as fintechs que não rodarem cripto daqui 2, 4, 5 anos, elas vão estar defasadas na parte tecnológica. É aquela ideia de você não muda a dança. Então eu penso que fintech 2.0 é a fintech que roda em cripto. No back-end, tá? É que nem a gente tá falando no celular, você não sabe se está indo em cabo submarino, satélite, se está indo via rádio, VoIP. Você quer saber que isso funciona. Sim. E que você paga menos. Uhum. Essa é a ideia. Então eu acho que o próximo momento de cripto vai ser esse. O sonho de cripto não precisa de nenhum intermediário, né? Eu com você direto. Só que eu acho que é uma tecnologia extremamente poderosa, porém uma tecnologia que não apresenta falha. Aquela ideia, você é soberano com seus dados. Então a segurança, você caiu no phishing, você você deu sua senha, comprometeu sua segurança, não tem o que fazer, você perdeu. Ô Petra, voltando pro fundo, quando você fala assim macro sim, mas global, a gente imagina muita coisa, né? Tem alguma especialidade, por exemplo, a gente é especialista em Estados Unidos ou moedas, enfim, como é que vocês fazem essa... Até olhando para o histórico do CIO, do time dos economistas, né, pelas casas onde eles passaram, onde que vocês conseguem gerar alfa, né, buscar retorno para o cotista? Vou te falar quais são as regiões que a gente, tá sempre atualizado on top do que está acontecendo, falar, nossa, aconteceu, a WHG com certeza a gente vai estar olhando. Tá. E aí o que a gente entra mais no detalhe, de onde veio geração de valor, assim. Estados Unidos, Europa, Ásia com foco em China, são regiões que a gente acompanha, assim, de uma forma de entender onde a gente pode gerar alfa e tudo mais. Brasil a gente acompanha, para poder falar, e aí muito mais na parte macro e de economia, mas, por exemplo, de ações no Brasil. Poxa, até as microcaps. Não vai ser a gente que vai estar por dentro, tá? Então, é isso. A gente olha de uma forma muito mais Brasil, como no relativo das outras regiões. E até no WHG Global Long Bias, quando a gente opera Brasil, normalmente a gente faz via EWZ, que é via índice, entendeu? A gente não se... Brasil contra alguma coisa. A gente não vai se apegar, olhar o Brasil muito no micro de idiosincrático de cada nome. Não. Aí, dentro dessas regiões, o que é destaque, assim? O que eu acho que também define o perfil da casa? A gente é uma casa muito tática, tá? Então, a gente não tem muito apego. Então, a gente não tem uma lista de cobertura super definida, assim, super hard list, sabe? Que, não, para tirar ou colocar um nome daqui, tem que levar para comitê e todo mundo aprovar. A gente tem uma lista básica, assim, os analistas têm uma lista básica. E, poxa, viu um movimento de outra ação que está chamando atenção, inclui essa, tira aquela. A gente tem muito essa flexibilidade, essa taticidade no fundo e também, óbvio, aí na forma de cobertura. Mas alguns pontos que foram destaque na geração de resultado do fundo e como é que a gente acompanhou. Acho que de Estados Unidos, de forma macro geral, mas tech é um assunto que a gente está sempre muito por dentro. Tanto que agora, inteligência artificial, a gente soltou uma carta recentemente. Recomendo para todo mundo a leitura, depois a gente deixa aqui o link. Mas inteligência artificial foi um ponto importante. Primeiro porque a gente acredita que é completamente disruptivo. E assim, eu vou ser bem sincera, até eu tinha dificuldade de entender o que era tão disruptivo, porque o próprio Andrew fala que é tão disruptivo quanto a internet. Eu falava, não consigo, assim, entender como que minha vida vai mudar tanto daqui pra frente quanto ela mudou com a internet. Por exemplo, se eu tenho um problema no celular, eu não consigo andar pra lugar nenhum, porque eu não tenho Uber, eu não consigo pedir comida, porque não tenho iFood, eu não consigo avisar alguém que eu tô em apuros. Eu fiquei um final de semana, assim, eu tava no interior, e daí ficou sem internet. Eu falei, meu Deus, eu não consigo chegar em lugar nenhum porque eu não tenho Waze. Tipo assim, a gente é tão dependente. Eu falava, como é que a gente vai ser tão dependente de AI quanto a gente é de internet? Até que a gente aprofundando no tema, eu conversando com os analistas, eu consegui entender. Eles falam, Pietra, a forma que a gente pergunta as coisas vai mudar. Hoje você coloca no Google como chegar em tal lugar. Hoje, sei lá, qual que é o caminho, o que pedir, endereço qual tal. Qual é o melhor fundo long bias? Mas é uma pergunta meio que de resposta de uma linha, entendeu? Ele falou assim, imagina você colocar
Você se adaptar a falar assim, hoje eu tenho um podcast com 2 pessoas que admiro muito, vou estar no fundo do baú com a BMC News falando sobre a casa e fazer um roteiro pra mim. Isso, assim, as perguntas que a gente faz vão ser muito complexas e as respostas vão ser muito complexas. Eu vou pra China, eu quero saber o melhor restaurante para levar um cliente de mercado financeiro e que eu posso ter uma sala privada e que aceita reserva com 2 meses antes. Não consigo procurar tudo isso no Google hoje, assim, sim. da forma que a gente faz. Então, e por favor, já faça a reserva. Por favor, já faça a reserva. Então, assim, a forma que a gente pergunta as coisas vai mudar. Então, por a gente acreditar que AI ser um tema de disrupção gigantesco, é um tema que a gente está super on top. Mas se aparecer outro tema amanhã, essa minha resposta vai ser outra, porque a gente tem esse perfil dinâmico na casa. Pode já começar a falar dele. A gente já pode entrar no famoso Zaratustra. Ele tem um comportamento que ele é um fundo muito chato. Tá. E tem um cliente meu, isso é uma história real. O cara me ligou e falou: Pedrão, você sabe, é um dos nossos primeiros cotistas institucionais. Pô, Pedrão, você sabe que eu confio pra caramba no trabalho de vocês, sou cotista há muito tempo, mas puta merda, o Zaratustra foi o mais chato da indústria. Eu fiquei até sem... Como é que eu respondo isso, né? Como assim? Ele falou, chato. O cara pode falar ruim, bom, mas chato é um negócio que o cara fala. Como é isso? Eu nunca tinha ouvido isso, né? Ele falou, cara, o ano tem 252 dias úteis. 245 dias eu tô puto com você, porque esse fundo não vai pra lugar nenhum, mas 7 dias no ano ele vai, e aí eu fico feliz da vida que eu tô nele. E aí isso você vê o gráfico do fundo, dá pra ver bem, né? O fundo ele parece uma escada. Tá. Ele anda de lado durante vários meses, de repente num período muito curto, às vezes é uma semana, ele ganha o resultado do ano inteiro. E aí depois ele volta a andar de lado e depois ele dá mais uma porrada. Isso porque o Zaratustra, na verdade é assim, o Zaratustra é feito de 40 modelos diferentes rodando em paralelo, operando em bolsa, juros, câmbio e commodities em 40 países. Essa explicação é verdadeira, mas ela não serve para nada. Né? Tipo, eu não descrevi nada do comportamento do fundo. Tem uma explicação que eu gosto muito, que obviamente é uma simplificação, mas ela é muito útil para entender o que esperar do fundo e quando ele ganha dinheiro e quando ele não ganha dinheiro. Que é o seguinte, o Zaratustra ele é um grande radar. Ele é um radar que está monitorando mercados ao redor do mundo inteiro. Então, é esses que eu falei. Bolsa, juros, câmbio e commodities em 40 países. E ele está buscando indícios de que determinado mercado, em algum lugar do mundo, vai ter uma disparada de preço. Seja para cima ou para baixo. Quando ele encontra esse indício, ele é rápido para montar uma posição, surfa o movimento e depois ele sai. E aí, essas movimentações elas podem acontecer desde ao longo de anos, né? Você tem bull markets que levam vários anos, pode acontecer em dias, pode acontecer em horas, pode acontecer em minuto, pode acontecer em segundo. Mas ele é um radar que está parametrizado para tentar surfar essas movimentações, independente do tempo que elas durem. E aí, assim, quando o fundo ganha dinheiro? Fácil. Quando você tem fortes movimentações consistentes. Pode ser uma coisa local, tipo uma crise dos caminhoneiros aqui no Brasil, ou uma coisa global que pega vários mercados, tipo um coronavírus que afetou todos os mercados ao redor do mundo inteiro ao mesmo tempo. Ou pode ser para cima também. Eu dei só exemplos ruins, mas às vezes você tem um bull market, o fundo também é um prato cheio para o fundo. Então, consegue identificar rápido. Quando o preço rasga, seja para cima ou para baixo, esse é o prato cheio para a estratégia do fundo. Analogamente, qual que é a pior situação possível para o fundo? Tem gente que fala que é quando não tem vol no mercado. Não é verdade. A pior situação possível é quando você tem muita vol no mercado, mas você não tem um direcional concreto. Tá bom. Que é o famoso bolsa 3% para cima num dia, 3% para baixo no outro. Dólar 2% para cima num dia, 2% para baixo no outro. Não te dá tipo nenhum norte ali que você quando consegue... o mercado chacoalha, mas você pega do começo do período e final do período, ele está no mesmo lugar. Perfeito. Faz sentido? Isso é a pior situação possível. Por quê? Porque o fundo ele é um radar de fortes movimentações. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar seguir o mercado. Então pense em determinado ativo. Né? O preço começou a subir, ele entra comprando. Aí no dia seguinte o negócio abre para baixo, estopa o fundo, só que cai o suficiente para a gente entrar vendido. Aí no dia seguinte o negócio abre para cima, estopa o fundo de novo, sobe o suficiente para ele entrar comprado. Então o mercado vai se mexer, a gente vai tentar correr atrás, só que a gente está sempre atrasado. E aí o fundo vai sendo estopado. A gente brinca que esse é o período de death by 1000 cuts. Porque não é que o fundo tem um drawdown forte de uma vez. Ele vai sendo estopado direto. Ele vai tomando facadinha, o fundo vai sangrando. E aí, qual que é o lado bom disso? Eu só posso falar que tem um lado bom. Esse momento de alta vol sem direcional, o que ele significa do ponto de vista comportamental? Uma indecisão. Tem muito ruído no mercado. As pessoas não sabem o que está acontecendo, se é bom ou se é ruim.
E normalmente esse período de indecisão, em algum momento ele acaba. E as pessoas percebem que o que está acontecendo é bom ou ruim. E aí o preço tende a rasgar e aí volta para a situação que é o prato cheio pro fundo. E é legal você falar isso, Pedrão, porque assim, você diagnosticou um período de indecisão que ele acaba quando algo de tendência começa a ser realizado, e pode vir de várias fontes isso, né? Várias fontes. Pode vir fonte política, ou até o próprio mercado, o cara fala assim, cara, grandes gestores, vou montar a posição para esse lado, ele não tem certeza de um ou de outro, mas ele monta a posição, o pessoal vai junto, acabou. Total. Né? Começou a formar algum tipo de consenso, o preço começa a se mexer, entra, é o prato cheio pro fundo. Que aí volta aquela parte que a gente falou do mercado são pessoas, né? Então, assim, Total. cara, o cara monta a posição e fala, vou montar a posição aqui e vou pra esse lado, acabou. O nego não tá indeciso, eu vou pra esse lado e acabou.